Glória ao teu santo nome, Senhor. Vamos abrir nossas Bíblias, Filipenses, capítulo 1. Glória ao teu santo nome, Jesus. Filipenses 1, verso 3. Eu vou ser bem breve naquilo que eu tenho para dizer, espero, né? Verso 3. Filipenses, capítulo 1, verso de número 3. Glória ao teu santo nome, Jesus. Louvado é o teu nome. Amém? Oh, Senhor, louvado é o teu nome. Diz assim: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Amém? Todo mundo dá para me escutar direitinho? Irmãos, nós estamos vendo algumas coisas sobre amizade nesse texto. E hoje eu quero encerrar a exposição do versículo de número 3. Nós temos visto sobre a necessidade de termos uma teologia sobre amizade, né? E como é importante nós termos amizades cristãs. Nós vimos que as amizades é Deus quem dá. É por isso que Paulo ele vai agradecer a Deus, porque ele sabe que é Deus quem lhe dá as amizades cristãs. Nós vimos que para Deus te dar amigos cristãos, amigos que fizeram o que vocês fizeram hoje, amigos que oraram, que louvaram, que adoraram a Deus juntamente com você, que falaram ao teu coração, é necessário Deus trazer eles para dentro dessa família que nós somos, para essa igreja que nós somos. Foi necessário Cristo morrer por cada um deles, e o Espírito agir no nosso coração para nos unir. É o Espírito quem nos dá graça para estarmos aqui. Então, para que nós tenhamos esses amigos, é Cristo, é Deus, é a Trindade quem trabalha para estar conosco. E nós vimos semana passada algumas lições que nós devemos tirar sobre a soberania de Deus e a amizade cristã. 4 lições nós tiramos. A primeira é da vontade de Deus que você tenha amigos cristãos, tá? É Deus deseja que você tenha amigos cristãos. Foi ele que, quando Elias pediu para morrer porque ele estava sozinho, foi ele que levantou Elias e disse: ó, vai até um jovem chamado Eliseu e discipula ele, esteja com ele, ensine a ele. Foi ele que, quando Paulo chegou em Corinto, estava com medo de pregar naquela cidade. Foi ele que chegou para Paulo e disse: ó, eu estou contigo, não temas, porque eu tenho muito povo aqui nessa cidade. Foi ele que deseja que nós tenhamos amigos cristãos. Ele quem nos batizou pelo seu Espírito em um só corpo. Foi ele que nos uniu pelo sangue de Cristo. É ele que nos mantém aqui unidos. Foi ele que disse: ó, não deixem as vossas congregações. Pelo contrário, conversem, exortem uns aos outros, enquanto aquele dia está perto, levando uns aos outros, estimulando eles ao amor e às boas obras. Deus quer que você tenha amigos cristãos. E nós aprendemos também que nós devemos orar pedindo essas amizades cristãs. Hoje eu quero encerrar esse texto com as 2 últimas lições sobre nós olharmos para a amizade cristã e olharmos para a soberania de Deus. Nós devemos aprender mais 2 lições e aqui eu encerro, tá? A primeira, quando nós entendemos que é Deus quem nos dá amigos cristãos, quando nós entendemos que foi Deus quem te colocou aqui no nosso meio, porque foi Ele que arquitetou isso tudo, que foi Ele que nos comprou com seu sangue, nos uniu de uma forma que só Ele sabe como é que foi. Você tem que ter 2 posições diante de Deus. A primeira, agradeça a Deus pelas amizades que Deus te deu. Seja grato pelas pessoas que estão com você. Seja grato pela família que Deus te colocou. Paulo ele diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Paulo estava grato pelas pessoas que Deus colocou na vida dele. Paulo estava adorando a Deus: Senhor, obrigado, eu te agradeço, eu estou grato pelas pessoas que o Senhor colocou na minha vida, pelos cristãos que estão na minha vida. Eu te agradeço por isso. Irmão, nós devemos ser mais gratos. Devemos ser gratos por 3 motivos. Primeiro, devemos ser gratos porque Deus quer que nós sejamos gratos pelas pessoas que Ele colocou em nossa vida. Ele quer que você coloque diante dEle um coração agradecido, uma oração de agradecimento, uma oração de adoração pelo que Ele fez na tua vida, pelas pessoas que estão na tua vida. Você ora agradecendo a Deus pelas pessoas que estão na tua vida? Você tem um coração grato? Senhor, eu te louvo porque o Senhor colocaste essas pessoas na minha vida. Eu dou graças a Ti quando eu lembro das pessoas que o Senhor colocou na minha vida, das amizades cristãs que o Senhor tem colocado na minha vida.
Deus, Ele quer que você seja grato. Paulo diz em Efésios capítulo 5, a partir do versículo 19, ele diz que nós devemos ter um coração grato diante de Deus, sujeitando-nos uns aos outros, cantando uns com os outros, louvando a Deus juntamente uns com os outros e agradecidos a Deus por isso. Ou seja, ele está dizendo, junte-se à igreja, louve com a igreja, adore com a igreja, cante com a igreja e no final, sejam agradecidos por estar no meio dessa igreja. Sejam agradecidos por ter irmãos para adorar a Deus juntamente com você. Em Colossenses capítulo 3, versículo 16, ele fala que a paz de Deus seja o juiz que está no meio de vós, para que vocês entendam que são membros uns dos outros e tenham agradecimento, e tenham um coração grato, pois estamos uns com os outros. Se você pegar o Salmo 100, que é um dos salmos mais conhecidos, né? Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, versículo 3, o salmista vai dizer, Senhor, porque foi o Senhor que nos fez ovelhas do seu pasto, nos fez povo seu. Não fomos nós, mas foi o Senhor que nos juntou para sermos ovelhas do teu pasto. Aí no verso 4 ele diz, portanto, entrai diante dele com ações de graças e com louvor nos seus atos. Adore a Deus por termos uma família. Adore a Deus por termos uma igreja. Por quê? Porque Deus quer que você seja grato. Em segundo lugar, para você ser grato, imagine quantas pessoas queriam ter pelo menos uma reunião, uma família como nós temos aqui. Obrigado. Seja grato porque quantos cristãos não queriam ter pelo menos alguém para fazer por você o que a igreja, o que os seus amigos fazem? Quantos não querem ter pelo menos alguém como você tem para te aconselhar, para orar por ti, para te ajudar, para se reunir em oração? Irmãos, Paulo está agradecendo a Deus pelos filipenses. Mas lá em 2 Timóteo, capítulo 4, muitos anos depois, Paulo, ele com o coração angustiado, ele escreve dizendo, ninguém me assistiu na minha primeira defesa. Ninguém esteve comigo. Você não sabe, ou talvez você até saiba o coração de um cristão solitário. De um cristão que não tem uma amizade para poder compartilhar a alegria que ele tem em Deus. Com um cristão que não tem alguém ali do seu lado para aconselhar ele, para orar por ele. E Paulo, ele escreve para Timóteo, Timóteo, vem depressa, porque o Senhor me assistiu, mas ninguém esteve comigo na minha primeira defesa. Jó, no capítulo 19, ele olha para os seus amigos e fala, por que vocês me perseguem? Por que vocês agem assim? Se compadeçam de mim, compadeçam-se do que eu estou passando. Ele clama para os amigos dele, para que eles se compadeçam. Como foi a solidão de Jó, quando tinham amigos ali, mas não eram amigos para apoiá-lo. Já você não. Você tem pessoas para lhe dar a palavra. Você tem pessoas para orar por você. Você tem amigos que se importam com a tua vida. Ou quem sabe, você pode se lembrar de Elias, quando entrou naquela caverna e o pessoal dizia que ele queria morrer por depressão. Não, ele disse, eu não sou melhor do que os meus pais, todos os profetas estão mortos. Ele queria morrer por humildade, não por depressão. E ele disse, pai, quem sou eu para estar vivo? Pelo contrário, estou sozinho. Todos os pais, todos os profetas foram mortos. A solução de Deus para Elias foi o quê? Te levanta, porque 7.000 ainda estão dobrados de joelhos, e a ti convém até um jovem chamado Eliseu, e esteja com ele. Foi a palavra de Deus para Elias. Mas qual foi a angústia de Elias a ponto de querer a morte, por não ter alguém do lado dele, por não ter um cristão, por não ter uma reunião de oração como nós temos aqui, por não ter alguém para exortar, para estar com ele como nós estamos aqui nesse local. Ele não tinha, ele estava só. Considere a angústia que Ló passou. 2 Pedro capítulo 2 vai dizer que Ló todos os dias se angustiava em Sodoma. Ele escolheu o melhor terreno, escolheu a melhor parte, mas estava solitário. A Bíblia diz que ele estava lá e se angustiava pelo mal que ele via ao seu redor, pela tribulação que ele passava ao seu redor, e a Bíblia diz que ele estava angustiado. Foi necessário Deus destruir Sodoma e Abraão se levantar para orar, para interceder, para que Deus livrasse Ló daquela cidade. Irmãos, será que nós, diante de uma igreja perseguida na Coreia do Norte, na Coreia, ali na janela 1040, que não tem cristãos para fazer um culto público como nós temos, para ter amigos como nós temos, para poder nos unir como nós estamos unidos, para ter pessoas, nem as redes sociais é permitido, muitas vezes naqueles países que estão dominados pelo comunismo ou por outras doutrinas diabólicas, eles não podem ter contato, não podem ter comunhão, não podem ter alegria uns com os outros, e aqui estamos nós, com amigos que nos ajudam, com amigos que nos apoiam, com amigos que nos visitam, com amigos que perguntam como é que nós estamos. Será que nós estamos gratos a Deus pelo que nós já temos?
Será que já estamos gratos a Deus? Será que nós não deveríamos abrir a boca e dizer como Paulo: Senhor, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço pelas amizades que o Senhor me deu. Eu te agradeço quando eu me lembro deles na minha vida. Então, agradeça a Deus, porque muitos poderiam ter o que você tem, mas eles não possuem. Mas Deus te deu esse privilégio. Deus te deu amizades santas. Deus te colocou num povo que quer orar. Deus te colocou num povo que se importa contigo. Deus te deu amizades que gostam de conversar de Bíblia com você, que se importam com você, irmãos. Isso é maravilha. Isso é para nós nos alegrarmos, adorarmos a Deus. Devemos ser gratos a Deus também, porque as nossas amizades refletem o cuidado de Deus para conosco. As nossas amizades refletem o quanto Deus se importa conosco. Davi, no Salmo 16, versículo 2, ele diz: Senhor, em ti está todo o meu prazer. Ele fala que Deus é todo o prazer dele. Aí no verso seguinte ele fala: Senhor, nos teus santos está todo o meu prazer. Como pode? O prazer dele está em Deus ou está nos santos? Como é que ele diz que todo o prazer dele está em Deus e depois diz que todo o prazer dele está nos santos? É porque, irmão, quando você se agradece, quando você se alegra em Deus, quando você ama a Deus, você ama a Deus de tal forma que você aprende a se alegrar, não somente com Deus no céu, mas você aprende a se alegrar com Deus nos irmãos, com Deus na vida dos irmãos. Você consegue ver Deus nos santos, você consegue ver o amor de Deus nas pessoas, e aí você se alegra em Deus e se alegra nos santos, porque Deus está dentro deles. Quantas vezes teus amigos te deram uma palavra e tu viu, é Deus falando comigo? Quantas vezes teus amigos oraram por ti e você sabia que Deus ia agir? Porque os amigos refletem o agir de Deus na nossa vida, o cuidado de Deus, a acolhida de Deus na nossa vida. Por isso devemos estar gratos, porque eles são instrumentos que Deus usa para nós ouvirmos a maravilhosa melodia do amor de Deus. São eles que estão lá conosco, são eles que estão ao nosso lado, são eles que estão orando conosco, refletindo quem Deus é em nossa vida. Quantas vezes eles nos oraram por você? Quantas vezes Deus não falou através deles? Deus poderia ter usado uma jumenta, como fez com Balaão, não, mas Ele te deu alguém especial. Ele te deu pessoas para falar contigo. Por isso, quando você se lembrar dos amigos piedosos que você tem, agradeça a Deus, porque eles refletem o cuidado de Deus na tua vida. Eles refletem o amor de Deus na tua vida. Que nós possamos ser gratos. Gratos a Deus por termos amizades que oram, amizades cristãs. Então aprenda a ser grato. Em segundo lugar, aprenda a valorizar essas amizades. Valorize. Não simplesmente agradeça a Deus, seja obrigado, mas aprenda a valorizar. Paulo, ele não só estava mostrando aqui para os filipenses o quanto ele era grato a Deus. Paulo estava mostrando o quanto ele valorizava os filipenses. Como, irmão, nós podemos valorizar as amizades cristãs? O que é que o texto diz? Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Como é que eu valorizo minha amizade? Lembrando, valorizando, estimando ele em nossas mentes, guardando ele em nossas lembranças, em nossas memórias, guardando eles em aquilo que nós vamos orar, nós pensamos neles, pensando no quão bom tem sido ter eles do nosso lado, pensando em quão maravilhoso é ter eles na nossa vida. Irmãos, se você não tiver os crentes, os seus amigos nas suas lembranças, você não vai ter eles nas suas orações, você não vai ter eles no seu dia a dia. E quando você tem que se lembrar dos cristãos, você aprende 3 coisas aqui, em se lembrar das nossas amizades. Primeiro, você aprende a rejeitar alguns pecados que vêm quando nós não pensamos em quão maravilhoso é ter irmãos como nós temos. A gratidão é fruto da lembrança, a ingratidão é fruto do esquecimento. Quantos corações ingratos não se levantam porque se esquecem do que as pessoas têm feito por ele? Quantas pessoas ingratas se levantam porque se esquecem da mão que um dia foi estendida para eles, do conselho que um dia foi dado, da aproximação que um dia existiu. E a ingratidão é fruto disso. A ingratidão é fruto de quando nós esquecemos de quão coisas boas aquelas pessoas fizeram por nós. Talvez foi a única palavra que mudou a tua vida, e talvez ele tenha dado uma única palavra, mas aquilo já é motivo de gratidão. Se você se esquecer de quão maravilhosos seus irmãos são, se você se esquecer daquilo que eles já fizeram pela tua vida, daquilo que eles já fizeram para te ajudar, para te fortalecer, para te encorajar, você vai criar um coração ingrato, um coração que não ora, um coração que não agradece a Deus pelas amizades. Por isso, se lembre de cada ato que foi feito por você, por eles na sua vida. Você se lembra? A gratidão, irmãos, da lembrança às vezes é maravilhosa até para perdoar pecado.
Pode ser que alguma vez Jordi pode pecar contra mim e aquilo me magoar. Mas se eu guardar ele mesmo em minha memória, se eu guardar as coisas que Deus já fez através dele, se eu guardar ele como instrumento de Deus na minha vida, eu vou aprender a perdoar. Eu vou olhar mais para os acertos que ele fez na minha vida do que pelos erros que ele cometeu. Eu vou aprender a valorizá-lo. Eu vou aprender que um pecado não pode destruir uma amizade. Que um erro não pode destruir algo que Deus criou. Que uma brecha não pode ser criada por causa de um erro, de uma mentira ou de alguma coisa errada. Não, a gente tem que aprender a se lembrar. Parece que a gente passa pela vida dos outros despercebido. Parece que tem crentes que se esquecem de nós, que se esquecem da nossa vida, que se esquecem de quem nós somos. Se você quer nutrir um coração grato, se lembre. Segundo lugar, a meditação nos nossos irmãos é o que vai fazer com que nós tenhamos amor. Versículo 3, Paulo vai dizer que ele estava pensando nos filipenses. No versículo 4 vai dizer que ele já estava alegre por isso. No versículo 7 vai dizer que ele já guardava ele nos corações. Por quê? Porque a lembrança gera amor. O que você guarda na memória vai gerar você afeto, vai gerar você paixão, vai gerar em você cuidado. Quando você lembra daquela pessoa, você aprende a se alegrar por ela. Você aprende a querer ter ela aqui perto. Você aprende a amar ela. Você aprende a valorizar ela. Então se lembre, irmão. Nutre pensamento aqui entre alguns de nós aqui. Nutre pensamentos por amizades cristãs. Pensem neles. Pensem, valorizem eles. Você vai aprender a amá-los. Você vai aprender a agradecer a Deus pela vida deles. Não se esqueça. Você não vai ter alguém em seu coração se você não tiver eles em suas lembranças, em suas memórias. Por fim, para me encerrar, por que você tem que se lembrar dos irmãos? Porque a lembrança é o que vai dar vida a uma ação em nossas vidas. É a nossa lembrança que vai levar a gente a fazer alguma coisa. Sabe por que muita gente não intercede? Porque não se lembra. Quer aprender a interceder pelos outros? Quer aprender a orar pelos outros? A oração, ela é fruto da imaginação. A intercessão é fruto da lembrança. Versículo 3, Paulo diz que sempre se lembra dele. No versículo 4 vai dizer que ele sempre orava por eles. Irmãos, antes você quer interceder por alguém, antes de você orar, pense naquela pessoa. E como Deus usou ela. E como Deus mudou ela. E como Deus tem abençoado ela. E como ela está enfrentando problemas. E como ela está enfrentando tribulações. Você vai perceber que assim que você começar a meditar, a intercessão vai fluir. A intercessão vai nascer. Porque você vai pensar, você vai lembrar, você vai tomar uma atitude. A vida de oração tem que ser nutrida por uma vida de meditação. Medite nas pessoas, medite no estado da igreja, você vai aprender a orar pela igreja. Medite no estado da tua família, você vai aprender a orar mais pela tua família. Medite pelos teus amigos, medite nos teus amigos, você vai aprender a orar melhor por eles. A igreja hoje não intercede porque a igreja hoje não medita, não lembra. Salmo 39, Davi vai dizer no versículo 3, se eu não me engano, vai dizer o seguinte: enquanto eu meditava, o meu coração se encheu. Enquanto eu pensava, nasceu um fogo dentro do meu coração e eu falei. Ele falou por quê? Porque primeiro ele meditou. Então medita, para pensar nos irmãos. Antes de tu correr para orar, antes de tu correr para interceder, para um pouco. Aprende. E eu duvido que se você parar para meditar, você pode me cobrar depois. Eu duvido que se você parar para meditar, na igreja, no irmão, na tua casa, na tua família, ou por quem tu quiser interceder, não nasça daí uma vida de oração. Eu duvido disso. Você pode me procurar depois, irmão. Eu pensei, meditei e eu não consegui orar. Não, isso não vai acontecer. Pense no irmão, pense na dificuldade, pense então nas coisas que ele já fez, pense nas lutas que ele tem, pense na igreja, na tua casa, na tua família, e então você vai perceber que tem mais coisas para orar do que você imagina. O difícil não vai ser começar a orar, o difícil vai ser parar de orar. Você vai estar orando, meu Deus, eu tenho que estudar amanhã, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Ou então o Espírito vai te dar um engano santo, né? Vamos dizer dessa forma. Você vai orar quando vai ver, meu Deus, passou meia hora, uma hora, eu não vi. Vai nascer, medite. A meditação vai dar frutos. Você vai dizer como Davi, como Paulo no versículo 3. Eu dou graças a Deus quando me lembro de vós. Versículo 4. Eu não canso de orar por vós em minhas súplicas. Segundo lugar, quando você medita no irmão, você toma uma atitude. Tem gente que você tem que visitar. Tem gente que você tem que pedir perdão. Tem gente que você tem que se aproximar e você não tem coragem. Você prefere não pensar naquilo. Mas você quer tomar uma atitude? Pense. Antes de Paulo escrever essa carta, sem dúvida ele pensou nos filipenses. Meditou no que ele escreveu, meditou na igreja. E quando ele pensou, ele escreveu. O coração dele transbordou em escrever. Eu chamo vocês mesmos como minhas testemunhas. Quantas vezes você não se importou com alguma coisa até que você parou para pensar?
Quando você parou para pensar naquela coisa, não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Quando você parou para pensar naquela mensagem que você teria que dar, você não estava nem ligando para exortar um irmão, mas quando você parou na importância que isso é, você, não, eu tenho que tomar uma atitude. Você quer visitar alguém? Quer pregar a palavra? Quer poder se levantar para poder exortar alguém? Quer ter coragem para evangelizar alguém? Tome uma decisão de meditar. Medite, e a meditação vai colocar no seu coração um fogo para que você se levante e faça alguma coisa. Ou então para que você faça como Paulo. Pode estar a milhas de distância. Filipos só passava 3 meses de viagem entre Filipe e Roma. Só 3 meses. Sabe o que você pode fazer? Como Paulo, está preso, mas meditou, guardou eles em seu coração, começou a orar por eles, você vai querer fazer alguma coisa. Nem que seja uma carta, você vai escrever como Paulo escreveu. Então, irmãos, quando você para pensar que Deus te dá uma amizade cristã, quando você para pensar que Deus é soberano sobre tudo isso, você tem que aprender isso. Aprenda a ser grato pelas amizades que Deus te deu. E aprenda a se lembrar delas, a valorizar elas na tua mente. E com certeza, Deus ele vai te usar como instrumento também na vida dos teus irmãos. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus.